Jornalmanchetedigital.com.br recebe a psicóloga Andréia Simões nesse fechamento do mês de setembro para tratar a respeito de um assunto muito importante e que acomete muitas famílias em todo o país e o mundo, que é a questão do suicídio. Um tema que muitas vezes acaba ficando inexplorado nas redações e outras vezes com um certo aspecto de preconceito, mas eu acredito que seja mais pela falta de domínio para tratar sobre o tema tão delicado. A Andrea está falando conosco nesta segunda-feira, dia 26, e esse programa vai ficar disponível aí nas plataformas do jornal manchetedigital.com.br. Andréia, muito obrigado por sua presença e sinta-se à vontade aqui no manchetedigital.com.br. Olá, Jefferson, que bom estar aqui para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse assunto. Mas, como tu falou na questão do suicídio, né? Então, eu gostaria até de deixar ele por último e nós poder estar abrangendo também aqui, né? Falando antes um pouquinho da questão da depressão, que a gente sabe que agora com a pandemia, né? Que como ela aumentou em função desse confinamento que a pessoa teve que ficar, né? Ou seja, vamos dizer que muitos fantasmas vieram à tona, né? Exatamente, e acabaram também impulsionando esse deslanchando, né, essa questão que a gente acabou falando aqui lá no início, na introdutória, né, do nosso programa. Andréia, eu tenho uma dúvida que de repente pode ser até a dúvida de um leigo, né, no assunto, e geralmente o jornalista ele é leigo no assunto, né? Nós nos apropriamos das fontes para daí sim estruturarmos as nossas opiniões e colocarmos a informação à disposição dos nossos leitores, espectadores. Mas, Andréia, como que eu quero começar já, a gente vai fazer uma linha, né? E já vamos começar desde o princípio. A depressão, como que a gente consegue identificar ela e as diferenças desses tipos de depressão? Porque às vezes a pessoa pensa que ela trabalha muito, ela se dedica, ela faz, ela vai, ela corre, ela não está naquele ócio, né? Naquela prisão que a dor da depressão causa, mas a pessoa também está com um quadro depressivo, né, André? Excelente, Jefferson, excelente o que tu traz. Não poderia trazer colocação melhor para o início. Mas antes de eu te responder essa pergunta, né, eu preciso, até a fim de informação, eu preciso comentar, digamos assim, sobre os números atuais, né, dessa depressão, já que eu te falei, né, que em função da pandemia aumentou muito esse número, realmente. Então, no momento, a gente tem, a nível de mundo, mais de 322 milhões de casos diagnosticados de depressão. Sendo que aqui no país, onde a gente tem uma população de 215 milhões, desse total, 11 milhões e 800, mais ou menos, possuem depressão, ou seja, é quase 6% do total da população. Ou seja, é muita gente, né? Mas isso que eu falo dos casos diagnosticados, né? Não, digamos assim, ó, não dessa questão do que tu fala aí, e do que ainda não se sabe, né? Mas agora focando mais ao que tu tá me perguntando. Primeiramente, antes de tudo, acho que é preciso, para nós poder alinhar mais, é preciso o quê? A gente poder estar falando do conceito da depressão, dos possíveis riscos, né, para uma pessoa ser digamos assim, uma candidata, entre aspas, à depressão, e os principais tipos que a gente vê no momento. Então, respondendo do que é a depressão em si, né, segundo o conceito do CID-10. A depressão, ela é um transtorno psiquiátrico, né, com uma alteração brusca de humor, onde a pessoa ela sente muita tristeza, desânimo, baixa autoestima, sentimento de desesperança e de inutilidade, que vem afetar também no sono e no apetite dessa pessoa, tanto esse apetite pode ser tanto a pessoa, né, por ansiedade comer demais, ou ela parar de se alimentar, e na questão do sono, ela pode ter hipersonia, que é o excesso de sono, né? Ou ela ter a insônia, digamos assim, que é o que mais comumente acontece. E focando agora, é aí que eu falei que entra a tua questão, que eu acho que foi muito relevante. Tem um tipo de depressão, Jefferson, que é a distimia ou depressão persistente, ou ainda depressão crônica, que é mais esse tipo aí que tu fala, eu acho. Daí tu me corrige, né, se eu estou equivocada.
essa pessoa, ela faz as atividades normais dela, ela trabalha, mas o que? Ela tem um humor sempre deprimido. Tu sabe aquele amigo que tu diz assim, bah, eu não vou nem contar sobre algo que eu vou fazer, porque eu já sei que fulano vai colocar defeito. Parece que tudo vai dar negativo, tudo vai dar errado, né? Aquela pessoa que os outros comentam assim, bah, mas fulano tá sempre mal-humorado, bah, mas que cara, né? Então, ou seja, a gente chega a pensar que esse é o modo de funcionamento usual da pessoa. Não, não é. Quer dizer, é um modo de uso usual, mas um modo patológico, né, de agir. Essa até é uma das depressões que mais me preocupa, por quê? Como a pessoa trabalha e ela, de um modo ou outro, ela vai levando a vida dela, mesmo empurrando com a barriga, como a gente diz, as pessoas pensam que as pessoas se acostumam com aquele modo de agir, né? Então, muitas vezes, é aquela pessoa que às vezes tu tá ouvindo uma notícia e diz assim, de uma morte, fulano se matou. Mas depois, mas como assim? Fulano trabalhava, fulano com família, não sei o quê. Ou seja, tu não entende por quê? Porque nós, o que a gente mais conhece? A gente conhece mais os sintomas da velha depressão, que é o transtorno depressivo maior, que é aquele, o clássico, como eu digo, como eu comentei contigo dias atrás, que é aquele, digamos assim, que a pessoa tem aqueles sintomas já conhecidos, que é o desânimo, a apatia, a pessoa deixa de comer, ela não quer trabalhar, ela não quer tomar banho, digo assim, nada faz sentido para ela, né? Eu até considero, né, esse tipo de depressão, Jefferson, menos perigosa do que a distimível que eu comentei contigo. Por quê? Porque essa depressão, o que eu percebo como profissional, esses sintomas, eles nos, não é mais o que nos avisam, eles desenham para nós que a pessoa não está bem, né? A pessoa que não quer mais comer, digamos assim, ela não dorme, ela não quer trabalhar, tu percebe de cara que, ela, né, que há algo muito de errado. Ou seja, é mais fácil a família tomar providência nesse sentido, nessa situação, do que nesse segundo que eu te falei. Que a pessoa pensa que, fulano é assim, fulano é de mal com a vida. Até talvez tu já tenha ouvido falar o termo, fulano parece um recalcado, né? Que às vezes vulgarmente as pessoas diziam assim. Não sei se respondi a tua questão, mas acho que mais ou menos isso, né, que eu percebo na realidade do que me aparece também em consultório. Muito bem. André, conta para nós um pouquinho, assim, agora fugindo um pouco dessa realidade. Geralmente a gente começa já falando sobre o tema principal, né, para poder também trazer o espectador, para ele saber o que a gente vai falar aqui. E nós vamos trazer mais detalhes, né, mais números. A Andrea vamos contar aí com o conhecimento dela para poder aprofundar mais sobre esse tema. Tema importante e relevante, inclusive, aqui para a nossa sociedade, né, que nós já tivemos alguns temas envolvendo. Mas, André, conta para a gente como é que a André chegou nessa profissão. A André, que é daqui de Tupanciretã, tem familiares aqui, hoje está atendendo em Santa Maria, atende aqui em Tupã também, né, para alguns convênios. Conta um pouquinho para a gente, André, Online, e Tupã e online Maringá. também, né? Mas vamos voltar um pouquinho assim, como que se encontrou nessa profissão, André? A gente sabe que é tudo tão custoso para a gente, né? A gente sua a camisa mesmo, se dedica, né, para conseguir os objetivos. E a gente conversava em off aqui, quando começou a estudar, né? Como é que foi essa paixão por essa profissão tão fascinante e ao mesmo tempo tão misteriosa que é a psicologia? Olha, Jefferson, a gente vai ter que fazer então, né, para resumir, um túnel do tempo, né? Quando realmente, quando eu era pequena, digamos assim, olha, e muito pequena mesmo, eu tinha um torno de 5 ou 6 anos e eu fui criada pela minha avó e as amigas delas iam lá para conversar com ela e eu lembro que eu pegava um mochinho azul que ela tinha, eu pegava aquele mochinho e eu largava todos os meus brinquedos e ia lá simplesmente para ouvir as conversas delas. Eu amava ver as pessoas conversando, né? Ouvir as pessoas conversando. Eu lembro até que a minha avó me xingava às vezes, né? Em função disso, né? Aí eu sei que com o passar do tempo, vamos dizer assim, tu sabe aquele, quando as pessoas vão te contando de problemas, de situações delas, e aquilo sempre me chamava atenção e eu ficava pensando, o que está acontecendo, né? De que forma eu poderia auxiliar? E isso o quê? Com 12, 13, 14 anos. E eu, né, fui percebendo que isso foi aflorando, né, com o passar do tempo, que é uma coisa que me instigava cada vez mais. Cheguei a fazer uma faculdade antes, como, né, comentei contigo, né, para agradar os pais e, né, digamos assim, ó, lógico, aproveitei algumas coisas do conteúdo, mas eu sentia que não era aquilo que me realizava como pessoa, como mulher, como sujeito.
Aí depois eu vim para Caxias, né? E aquela vontade foi florando cada vez mais, e eu, quando teve, né, acho que em 1900 não, tá louco, né? É muito tempo, meu Deus! Então, cara do céu, olha só, olha a idade aí, ó. Mas já faz um bom tempo, tá? Eu resolvi fazer o vestibular, né, Não precisa entregar a idade, viu? Não precisa entregar a idade, fica tranquilo. Alguns aninhos mais do que tu. Isso E aí. daí, Jefferson, e fiz, eu me lembro que eu fiz e eu passei em oitavo lugar. Em oitavo Tá lugar. boa. Eu nunca vou esquecer, 386 inscritos para psico, né? Sim. E o decorrer, digamos assim, foi essa paixão, né? Digamos assim, esse querer auxiliar, esse se colocar no lugar do outro, porque nem eu estava comentando contigo antes, né? Se tu não tiver empatia e tu não for um bom observador e um bom ouvinte, não tem como tu ser um bom psicólogo, né? Sem dúvida. E outra coisa que colaborou muito comigo, já que nós estamos falando a questão da depressão e do suicídio, nos meus 3 estágios, né, eu acho que eu fui contemplada. Qual foi as questões que mais apareceram para mim, principalmente de pacientes jovens? O quê? 80% dos alunos que eu atendi, olha, gente, é alarmante, mano. 80% dos casos que eu atendi com tentativa de suicídio. Ou a ideação suicida, que é o planejamento, ou a tentativa de suicídio. E Felizmente. a mutilação também, ela acaba envolvendo, né, esse mesmo aspecto. Ela define um mesmo quadro ou ela apenas é uma interseção dentro desse comportamento? Porque daqui a pouco a gente também vê casos, né? Inclusive, geralmente, né, são assuntos que ficam fechados, restritos, até porque envolvem menores de idade, então a gente sabe como a legislação funciona nesse aspecto, mas tem também aquela automutilação, né? Não só pelo fato de não ter logrado êxito naquele fim trágico que seria, mas também alguns sintomas, né, Andréa, que essa insatisfação a próprio paciente acaba se cobrando, né, dessa forma agressiva, agredindo-se, né? Isso também a gente encontra, né, dentro desse aspecto, né? Muito bom que tu traz, muito bom. Como eu estava comentando contigo antes, eu acho que uma coisa que muito nos auxilia, Jefferson, é a percepção que a gente tem de uma questão. Quando tu fala na questão da automutilação, eu que trabalho não só com a TCC, eu trabalho com logoterapia, trabalho com a TFC, que é a terapia focada na compaixão, e a TE, que é a terapia de esquemas, ou seja, essas terapias, como assim, elas ampliam muito o nosso leque de conhecimento. Então, quando chega um paciente, né, com sintomas depressivos e já tendo feito a mutilação, o que a gente... isso me faz mais do que pensar, do que perceber. Eu vejo, Jefferson, isso é eu como profissional, tá? A automutilação não é só o ato, né? Ela não é só o ato em si. Eu percebo, isso é um grande pedido de socorro, né? Ou seja, a minha dor está tão insuportável, né? Eu não sei o que fazer com ela, que é preferível eu me cortar, né? Eu digo assim, eu ferir meu próprio corpo, né? Do que eu sentir essa dor que está sendo tão insuportável para mim, né? Isso eu acho que é fundamental a gente perceber para poder começar a lidar com esse paciente, né? Sim. Andréia, às vezes a gente vê assim, muito hoje em dia na internet, que eu já vou aqui fazer uma auto-explicação para daqui a pouco não ficarem pensando que eu estou sendo. Mas é metido esse cara, né? Enfim. No jornalismo, hoje em dia, qualquer pessoa pode chegar e fazer uma notícia. Né? Qualquer pessoa. Mas, sabendo as teorias, é muito mais fácil de conseguir atingir objetivos, como, por exemplo, os ruídos, não ter dúvidas, trabalhar com o fator verdade, né? Saber quando que a notícia ela tem o seu valor de notícia ou não tem, porque isso a gente tem que ter muito aqui no dia a dia. São 10 notícias, você tem que escolher uma. E isso chama-se valor notícia dentro do jornalismo. Aí quando o jornalismo de dados chega, que é aquilo que a gente estava falando lá dentro, antes de começar a gravar, ele traz um novo aspecto profissional do jornalismo,
que ele tem que saber essas ferramentas para, de fato, construir a nova era da comunicação. E essas pessoas que até então acham que daqui a pouco estão ali, que eu não acho errado, que a liberdade de expressão todo mundo tem que ter, mas as pessoas às vezes elas estão achando que estão desenvolvendo o trabalho, mas estão até prejudicando. Embora elas tenham um monte de gente que gosta, elas estão prejudicando. E aí eu vou entrar naquela linha dos coaches, que muitos ficam ali no dia a dia cruzando no nosso feed, ou até nos stories, aqueles vídeos curtos, e me chama muito a atenção que há uma tendência, uma onda que cresce, daquele cara que não tem paciência com nada. Ah, já chegou o reclamão aqui, cara, vai embora, que quieto, tá sempre reclamando. Essas pessoas também têm algum distúrbio, né, doutora? Ou é só a pessoa que está ali com aquele problema, tentando desabafar muitas vezes com um amigo e ele nos repreende daquela forma, vamos dar um exemplo, né? Jefferson, olha só, olha, realmente assim, ó, se nós tivéssemos planejado, acho que não sairia tão bem. Muito Não, mas eu bom. estou planejado, doutora, eu me preparei para isso aqui, né? Muito importante o que tu traz. Jefferson, olha só, tu traz agora uma questão que é muito desconsiderada por uma pessoa que está em intenso sofrimento psíquico. A raiva, ela é vista como o quê? Que nem tu falou. Ah, é o mal educado, é o grosso, é o ríspido, é desequilibrado. Gente, a raiva é um dos principais fatores contidos na depressão. Só que o quê? O que a pessoa faz? Lógico, isso é inconsciente, né, gente? Ela usa a raiva como um mecanismo de defesa para ela não demonstrar como ela realmente está se sentindo. Agora, se a gente for ter um olhar mais atento, essa pessoa ela vai ser só impaciente, ela vai ser só brava. Com certeza que não. Se a gente for ter digamos assim, a gente for aprofundar mais, essa pessoa, digamos assim, ela tem problemas de relacionamento, dentro de casa, esse comportamento dela não é diferente. E uma coisa que é fundamental de perceber, gente, a pessoa que tem esse comportamento de explosivo, impaciente, é uma pessoa feliz? É claro que não. Ou seja, então, só esse comportamento assoberbado, saliente, isso já está mostrando de cara como algo de muito errado, né? Porque, digamos assim, ó, não tem como uma pessoa digamos assim, ó, em suas condições, é claro que a gente vai ter o nosso momento de, digamos assim, de impaciência, de intolerância, mas são coisas eventuais. Agora, aquele sujeito, como tu me traz aqui, que esse é o modo de funcionamento normal dele, entre aspas, com certeza, Jefferson, a raiva, tá? Essa impaciência gratuita é algo que com certeza precisa ser investigado e certamente tem, como assim, muitos componentes depressivos aí dentro. Com certeza. Viu? Olha só, então fiquem espertos aí quem está zapeando na internet e às vezes acaba se identificando com comportamentos intempestivos. Tá aí a doutora nos trazendo um detalhe muito importante, comportamental, que já dá para fazer a diferença. André, como se livrar dessas energias que às vezes acabam nos levando para esse quadro de tristeza e quem sabe até mesmo depressivo? E dentro do seu prognóstico, qualquer detalhe mínimo pode dividir essa linha, vamos dizer assim, entre a depressão e a sanidade. Não sei se até seria um termo correto da minha parte, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, ou a vida plena, melhor dizendo, vamos dizer assim, né? Porque daí eu acho que essa questão de sanidade eu entro em outros aspectos que acaba sendo até errado da minha parte colocar esse ponto, mas bom, isso. Vou deixar para a doutora explicar então. O que impulsiona isso nas pessoas? É de dentro para fora ou é de fora para dentro? Daqui a pouco é aquele dedo que está cobrando, que está insistindo, ou é a forma como você vê a vida diante dos cenários que ela nos apresenta? Muito bem, Jefferson. Agora olha só, tu me fez lembrar de uma questão que eu nem ia trazer aqui e graças à tua questão eu lembrei. As depressões, Jefferson, elas se dividem basicamente em endógenas e exógenas. O que é isso? As exógenas, digamos assim, ó, elas são em função, digamos assim, das intempéries, dos acontecimentos, dos eventos da vida que estão fora do nosso controle. Por exemplo, né, digamos assim, ó, a perda de um familiar, de um bichinho, a perda do trabalho, um concurso que eu não passei, deixa eu ver, outra perda, relacionamento afetivo, eu falei,
Ou seja, são variáveis externas. Ou seja, quando o sujeito, né, digamos assim, ele não consegue lidar com essas questões e ele vem, digamos assim, a entrar num quadro depressivo, a gente diz que esse paciente está entrando num quadro depressivo em função dessas variáveis, que é a depressão exógena, fora, ou seja, né, ou seja, eu não sou responsável pela provocação desses eventos. E existe também as depressões endógenas, que é quando já há uma disfunção na questão neuroquímica do cérebro dessa pessoa. O que é isso? Todos nós, o nosso cérebro para funcionar e para nós ter aquelas sensações de prazer, alegria, bem-estar, né? A gente possui, né, neurotransmissores chamados a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina. A pessoa num quadro de depressão, esses neurotransmissores, ele tem uma bruta, né, de uma queda, né? Ou seja, com esse desequilíbrio, né, não tem como essa pessoa ela ter um comportamento, vamos dizer assim, esse humor tá estável, né? Então, claro, não é uma depressão que mais ocorre, mas que existe, Jefferson. E nesse caso, é indispensável, sim, o uso da medicação, né? São vários antidepressivos que existem, né? Nesse caso, quando chega um paciente, né? Digamos assim, que a questão é essa, né? Então, é lógico, além da psicoterapia, a gente vai ter que encaminhar para o psiquiatra, porque, né, a gente, como psicólogo, digamos assim, a gente não pode prescrever medicação, então a gente trabalha de forma concomitante também que o psiquiatra, né? Ou seja, então nós vamos trabalhar na parte das crenças, comportamento, né? Digamos assim, eventos históricos dessa pessoa, e o psiquiatra vai trabalhar, digamos assim, nessa regulação desses neurotransmissores. E tu aponta uma outra questão que eu achei muito importante, que dá um desdobre muito interessante também. Tu falou lá no início assim, como a gente se livrar, né, disso. Eu acho que tu quis dizer, digamos assim, a gente poder resolver, talvez, essa questão, né? É que na verdade aqui eu tenho que tentar sempre levar o linguajar mais popular, assim, né? Tentar fazer com que as pessoas compreendam, e eu sou o elo, né, entre a parte técnica e o espectador, que muitas vezes atua em outras áreas. Quando a gente fala largar, é justamente essa palavra mesmo, com essa carga. Porque eu acredito que as pessoas que estão vivendo esse momento, elas acham que aquilo é um fardo, e um fardo a gente larga, né? Então, dentro dessa associação interpretativa que eu acabei utilizando essa palavra para justamente conseguir identificar o quão pesa isso num paciente, né? Ou uma pessoa que daqui a pouco está naquele fundo do poço, como a gente diz, e realmente não está enxergando a luz, né? Então, eu geralmente tenho percebido isso. Aqui para mim também, André, muitas vezes chega situações, e eu às vezes enfrento situações que eu tenho que tentar identificar se aquilo que aquela pessoa está me passando, ela não está associada a um quadro depressivo, a uma vingança, a algo do tipo. E se realmente aquilo é algo que vai favorecer o coletivo, a doença ou as questões patológicas, todas no geral, elas são únicas, né? É diferente, é a pessoa que sente, né? Aquilo é único, né? Não, a gente não consegue resolver, né, naquele modo cooperativo, comunitário, né, que daqui a pouco vamos sentar e tal. Claro que com as políticas públicas é possível fazer isso, né? Mas realmente isso, eu vejo que com o passar do tempo, as pessoas cada vez mais vão ficar formadas em evitar que os quadros depressivos cheguem no seu dia a dia, vamos dizer assim. Opa, essa situação aqui pode me causar uma dor, ou daqui a pouco eu vou desligar esse canal aqui de televisão, não vou assistir, esse filme aqui não está sendo bom para mim, ou até um medicamento também, né? Eu tomo esse remédio, me dá tal coisa, uma palpitação, vou ter que falar com o meu médico, dentro desse aspecto que eu me refiro, né, nessa parte. Não, perfeito, eu entendi bem o que tu quis dizer.
Mas por isso que é tão bom, digamos, essa troca, porque tu me faz, Jefferson, lembrar de outra questão. Quando tu fala livrar, ao contrário, digamos assim, tu me fez ampliar bastante, aliás, relembrar minha percepção de uma questão que a gente vê muito presente também em consultório, quer dizer, não só no que tu ouve e lê de notícias ou assiste, mas também a realidade do consultório. Para isso, eu vou fazer um parênteses antes. Quando eu falei, lá no início da nossa reportagem, eu falei lá que a depressão, né, é um estado de tristeza profunda, certo? Certo, né? Aí acontece, digamos assim, a gente percebe que está vendo, digamos assim, uma grande confusão, vamos dizer assim, no que a pessoa vê como realmente a tristeza da depressão e a tristeza em função dos eventos, né, que podem acontecer no nosso cotidiano. Qual é uma dessas grandes diferenças? A tristeza da depressão, digamos assim, é uma tristeza que a pessoa ela não tem a menor ideia de onde vem. Eu vou trazer um exemplo de um paciente meu. Ele disse, quando ele chegou no consultório, ele disse bem assim para mim: Andréia, tá tudo bem com a minha família, com meus filhos, eu gosto do meu trabalho, mas eu não vejo prazer e nem sinto prazer em praticamente nada. Né? O que esse paciente estava me dizendo? Essa tristeza, esse sentimento dele não tinha a ver com a vida dele em si. Né? Por isso, tu falar aí da questão, existem coisas que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, na tristeza da depressão, eu não sei de onde vem, eu não tenho a menor ideia. Na tristeza que é esperada e saudável, por exemplo, de um luto, né, que nem eu falei anteriormente, seja qualquer perda que eu tenha, é esperado, saudável, que eu sinta essa tristeza justamente para poder elaborar esse luto. Né? Tanto é que às vezes vai parar no consultório, que a ideia é a situação ficou pior, pessoas com lutos tardios, pessoas que, digamos, sei lá, perderam o pai ou a mãe, um grande amigo, e não se permitiram, aliás, não se permitiram, não conseguiram expressar essa emoção para fora, que a gente chama, dentro da psicologia, de privação emocional. E se a pessoa tem essa privação emocional, o que isso nos diz? Que já há uma questão anterior a isso, porque se num momento tão denso, de tanta dor, de tanta angústia, eu não consigo chorar, eu não consigo colocar esse sentimento de dor para fora, ou seja, isso já é um sinalizador que alguma coisa, né, digamos assim, por trás, já está me dizendo que precisa de uma atenção especial. Vocês conseguiram mais ou menos responder a tua questão? Não, conseguiu sim. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos conversando com a psicóloga Andréia Simões, que está nos atendendo hoje através do Meet, né, esse aplicativo de conversa instantânea que nos possibilita essa proximidade, né, essa possibilidade de troca de informações. Esse conhecimento coletivo ele é tão importante quanto nós compartilharmos o nosso conhecimento. Isso é uma filosofia que eu tenho de vida, né? Eu levo isso para as pessoas. Às vezes a gente parece que fala muito, mas é porque quer compartilhar aquela informação e quer fazer com que as pessoas vejam o que há outras alternativas dentro do entendimento, né? Algumas com entendimento limitado, outras com entendimento maior que o nosso, mas é assim que nós construímos a nossa sociedade, o nosso conhecimento coletivo, né, que ele é tão importante para o desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas pensam, mas Tupã, uma cidade pequena, não tem recurso nenhum, mas eu acho que de repente faltou um pouquinho daquela pessoa trazer o seu conhecimento e agregar, né, e a nossa sociedade, quem sabe, desenvolver de maneira mais próspera. Mas, André, eu quero te agradecer, nossa conversa já está chegando em 30 minutos, que era o nosso tempo. Você vai vir aqui outras vezes, nós vamos trazer outros temas, outras conversas, vamos elaborar debates. Eu quero também te colocar em outras possibilidades, caso você aceite, obviamente. Agradeço muito a tua participação aqui conosco e quero deixar à disposição aqui para esse minuto final, para que você possa fazer as suas considerações, tá bom? Perfeito, Jefferson. Eu que agradeço, digamos assim, não tenho dúvida que com certeza, digamos assim, nós vamos poder se encontrar, né, inúmeras outras vezes para estar falando, digamos, de tantas questões que quem sabe que é justamente isso que falta, digamos assim, aquela primeira iniciativa, aquele primeiro impulso, né? Exatamente. Já que tu falou em suicídio, então, digamos assim, só para nós poder realmente concluir, Vamos né, lá, por favor.
digamos assim, já que infelizmente, né, digamos assim, ó, o final, né, digamos assim, quando digamos assim, uma depressão, infelizmente, ela não foi tratada, né, e realmente, infelizmente, pode ocorrer. O que eu posso te dizer sobre o suicídio? Tem gente, Jefferson, digamos assim, e é lógico, né, eu fazendo um parênteses, que tudo que nos auxilia em qualquer situação na nossa vida se chama o quê? Informação, conhecimento. Quanto mais informação e conhecimento eu tiver, como assim, mais facilmente eu consigo lidar com aquela situação. E o suicídio, às vezes, tem gente que diz assim, mas como que fulano se matou? Como é que foi fazer isso com ele mesmo? Como é que ele fez isso com a família? Suicídio não é, de modo algum, a pessoa querer se matar. A pessoa não quer se matar. A pessoa, o que ela quer aliviar aquele sentimento de dor que é insuportável. Ela não vê mais recurso, ela não vê mais saída, ela não vê mais alternativa. E enquanto ela, digamos assim, ela estiver pensando, se ela estiver no nível de consciência, aliás, de consciência reduzida, né? Essas dores que ela sente, essa agonia, essa aflição, esse mal-estar, essa angústia, né, estão permanentes na mente dessa pessoa. Então, num estado caótico, onde a consciência realmente não está mais, como assim, ela entra em, quando eu digo cognição, né, o conseguir pensar com racionalidade. Não funciona mais, a única saída que essa pessoa vê é se livrar dessa dor. E como que ela se livra dessa dor dentro desse pensamento disfuncional? Se matando. Mas não é querer matar, não é, digamos assim, não é em nenhum momento, digamos assim, ela desejar a morte em si. Ela deseja se livrar desse sentimento negativo que ela não sabe, ela não vê nenhuma alternativa. Ou seja, então a única coisa que se quer é se aliviar da dor, né, para ela poder, digamos assim, ela interromper a consciência. E como é que ela interrompe essa consciência? Infelizmente, através do suicídio. E eu digo isso também porque muitas vezes as pessoas, quando estão num quadro depressivo, para uma pessoa que está num quadro bem adiantado, dizem, mas tem gente na situação pior do que tu tem que se ajudar, tu precisa se ajudar, tu já passou por coisas piores. Gente, não, mesmo tentando ajudar, não se diz isso para quem está num quadro depressivo. Se a pessoa tivesse essa força, é lógico que ela tiraria, mas ela não tem mais. Ela não tem mais o que fazer. Então, às vezes, a gente dizendo essas palavras, a gente consegue agregar mais uma questão na pessoa, que é a culpa. Olha só, tem tanta gente nesse estado pior do que eu, e eu estou aqui nessa condição. Então, é preferível, então, a gente procurar um auxílio profissional, a gente se informar melhor, né? Porque a gente não tem como saber tudo. Realmente, a gente não sabe. É uma situação muito difícil. Mas eu só deixo isso claro porque muitas vezes essas falas, Jefferson, mesmo sem querer, a gente tem a intenção de ajudar e a gente acaba muitas vezes piorando, né, o estado do paciente. Muito bem, Andréa Simões, junto ao jornal manchetedigital.com.br, você vai acompanhar esse material no YouTube, nós vamos fazer alguns recortes, também colocar uma matéria especial em relação a esse tema no decorrer dessa última semana de setembro, que nós entramos hoje, que é esse mês que trata tanto desse tema tão importante para as famílias e também para as comunidades. Muitas vezes as cidades pequenas que sentem mais essas situações quando acabam acontecendo. Andréa, mais uma vez, obrigado. Um forte abraço para você, boa sorte, conte conosco sempre no que precisar, tá bem? Obrigado, eu que agradeço e sempre às ordens.